Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pablo, tenho 19 anos e sou aluno ingressante no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Jataí. Sou o novo professor do cursinho, né, e vou ministrar a biologia para vocês junto com o professor Daniel, tá bom? A biologia ela é separada em partes, né? A gente dividiu a nossa em duas. Então, comigo vocês vão ver a biologia geral, entre aspas, e com o Daniel vocês vão ver a ecologia e a botânica, tá bom? Vou fazer uma introduçãozinha básica aqui, né, para a aula não ficar muito longa. Biologia é basicamente o estudo da vida, tá? Então, a gente vai estudar todos os seres vivos, o meio que a gente está inserido, a evolução, as teorias evolutivas, né? Então é isso. O Daniel vai passar a primeira aula também. A gente vai soltar 2 aulas por semana, que a gente está um pouco atrasado, né? Aí, 1 mês e meio basicamente de atraso. A gente vai soltar 2 aulas por semana. Então, eu vou começar com a bioquímica. Ele vai começar com as teorias evolutivas e o evolucionismo, se eu não me engano. Tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é a bioquímica e depois a gente se aprofunda nas águas, né, na água e nos sais minerais. O que é a bioquímica? A bioquímica, a gente costuma dizer que é a química da vida, tá? Então, é uma ciência, né, dentro da biologia, responsável por estudar as reações biológicas e químicas que ocorrem nas células. Essas reações que ocorrem nas células a gente não consegue ver a olho nu, né? Mas graças à tecnologia avançada a gente tem o microscópio e a gente consegue ver, né, as reações ocorrendo por meio do microscópio dentro das células. Ok? Então, por exemplo, você não consegue ver o impulso nervoso que está ocorrendo agora quando você pisca o seu olho. Você não consegue ver, né? Mas a gente sabe porque já foi feito estudos e sabe como que funciona. Beleza? Então agora a gente já começa a falar aqui sobre a água. A água todo mundo sabe que é importante para os seres vivos, né? No ser humano ela está presente 70%. Então 70% do nosso corpo é formado por água. Ah, mas eu não vejo a água, se eu me machuco não sai a água, sai o sangue. O sangue, gente, a água está ali, presente, né? A diferença é que o sangue tem a coloração vermelha por conta dos glóbulos vermelhos, mas o que está presente ali é a água, tá bom? A água ela é uma molécula inorgânica. Vocês devem estar vendo, né, em química orgânica, que um componente orgânico é que tem o carbono em grandes quantidades, né? A molécula inorgânica, né, no caso, ela não tem carbono em grandes quantidades, tá? Então, a água é uma molécula orgânica composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. A gente tem aqui, então, a representação da molécula de água, onde o oxigênio ele é negativo, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, que é positivo. Tá ok? A molécula de água, a gente diz que ela é polar. Por quê? Porque ela tem um polo positivo e um polo negativo. Por ela ter um polo positivo e um negativo, a gente fala que a água ela é dipolo, ou seja, ela tem 2 polos, um polo positivo e um polo negativo, tá? Por meio dessa polaridade, né, que a água tem, a gente cria, né, a gente descobriu algumas propriedades, tá? A fórmula da água, então, a gente sabe que é H2O, ela possui algumas propriedades devido às ligações de hidrogênio. O que é ligações de hidrogênio? O hidrogênio, aqui, ele permite que... não, o oxigênio aqui, ele permite que a gente se ligue a outras moléculas de água. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma ligação com outro hidrogênio, aí depois vai ter outro oxigênio ligado a outro hidrogênio, fazendo com que forme as
pontes de hidrogênio ou as ligações de hidrogênio. A gente costuma dizer que é mais pontes de hidrogênio. A gente vai ver no próximo slide como é essa ponte de hidrogênio, tá bom? Aqui a gente tem um copo de água e as moléculas, né, de água se movimentando lá dentro, tá ok? Algumas propriedades, então, da água. Ela tem um alto calor específico. O que é esse alto calor específico? É o quanto de calor é uma determinada substância, né? 1 grama de uma determinada substância precisa receber para aumentar em 1 grau a sua temperatura. No caso da água, ela precisa de 1 caloria por grama. Então, para você aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius, você só precisa de 1 caloria. A caloria, ela é a unidade do calor, tá? Da energia ali. Vocês vão ver isso um pouquinho em química e um pouquinho em física, tá? Mas eu já trouxe aqui para vocês. Então, a água, ela tem uma grande capacidade de absorver e conservar o calor. Então, quando você coloca lá 200 ml de água para ferver no fogo, ele vai ferver muito rápido, né? Mas ela não vai, como posso falar, esfriar de maneira brusca, né? Ou seja, você vai esquentar lá em 2 minutos. Em 2 minutos a água não vai estar em temperatura ambiente, ela ainda vai estar quente. Então, é esse alto calor específico da água, ok? Outra propriedade, a adesão. É a força que permite com que a água ela se ligue a outras superfícies. Então, aqui ó, vai cair uma gota de água e a outra vai ficar presa aqui em cima. Isso é uma força, né? A água ela tem, né, essa adesão, então ela consegue se ligar, né, a outra superfície, a várias superfícies. Outro exemplo é aquela rodela de pizza que fica embaixo das nossas axilas, né? Tem gente que tem, outras não tem. Mas sabe quando o suor ele passa na camisa e fica aquela rodelinha de pizza que a gente chama? Aquilo ali é adesão. A água ela aderiu à sua camisa ou à sua camiseta, tá bom? Então a outra superfície no caso é o pano da sua camisa ou da sua camiseta. A coesão e a tensão superficial são propriedades que vão se ligar entre elas, tá? E aí envolve também a ponte de hidrogênio. O que é a coesão? É a força que faz com que a água se ligue a outras moléculas de água. Então, aquilo que eu falei. Um oxigênio vai se ligar a outro hidrogênio, outro oxigênio vai se ligar a outro hidrogênio. Então, várias águas ligadas formando a ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, por si, vai criar uma tensão em cima. É como se a gente tivesse lá uma piscina e a gente coloca aquele plástico para impedir que animais caiam, que insetos caiam ou sujeira caia. Sabe quando a gente vê insetos nadando, nadando entre aspas, andando, flutuando, folhas secas que não afundam na água? Elas não afundam por conta dessa tensão superficial. Tá? Então, ó, aqui a gente tem um inseto, ou ele está parado, ou ele está andando. Aqui a gente tem uma bolinha, aqui a gente tem outra bolinha, talvez. E aqui embaixo a gente tem a representação das pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênios, então, elas formam essa tensão superficial. É óbvio que se você pisar lá, você vai afundar. Por quê? Porque você vai romper essa ligação. E quando você rompe, você quebra, né? E aí você afunda, tá? Se surgir alguma dúvida, gente, anotem e depois a gente tira a dúvida no WhatsApp ou na monitoria, tá bom? Vou passar aqui algumas funções importantes da água. Reações metabólicas. A gente tem duas reações metabólicas, as anabólicas e as catabólicas. As anabólicas, lembrem sempre do anabolismo, do anabolizante, desculpa. O anabolizante, algumas pessoas usam para criar músculo, né? Ou seja, a gente vai então nas reações anabólicas juntar as coisas, né? Juntar uma determinada proteína ou o que você, como posso dizer, as moléculas, tá?
Então, anabólicas é conhecida como síntese, a síntese é a produção, tá? Por desidratação, ou seja, a produção por desidratação, produção sem água. Então, aqui a gente tem energia em moléculas simples, a gente tira a água, vou tentar desenhar aqui para vocês. Aqui a água vai embora, tá? Gente, sou horrível aqui com coisa, mas é a água. Aqui a água vai embora e aí forma uma molécula complexa, tá bom? Então, reação anabólica, síntese por desidratação, a água sai. Então, a água saiu, formou uma molécula complexa. E a catabólica? A catabólica é a quebra da molécula pela água, a famosa hidrólise. Então, a gente é ao contrário, a gente tem a molécula já complexa e a gente quer quebrar ela em fragmentos. Então, aqui a gente quebra essa molécula colocando água. Então, aqui a água ela entra, tá? Então, a água entra. Aqui pode ser uma proteína, tá? E aí você insere água e aí ela vira os aminoácidos aqui embaixo, né? Quebrados. Ok, pessoal? Próximo slide. Outra função da água é ser um solvente universal, né? A água, como eu já falei, ela é polar, então ela consegue solubilizar moléculas também polares, ou seja, carboidratos, proteínas e sais minerais. Moléculas polares, eles também são conhecidos como hidrofílicas. Gravem essa palavra, hidrofílicas, que são amigo da água ou que gostam de água, tá bom? Que vão dar super bem com a água. Então aqui a gente tem o soluto, o solvente e a solução, o sal e a água, a mistura de água e sal. A gente só consegue ver a água. Por quê? Porque o soluto ele é polar, então ele se deu super bem com a água. Ao contrário do solvente universal. Né? Desculpa, gente. Ao contrário dos lipídios ou das moléculas apolares. As moléculas apolares são hidrofóbicas. Lá, o nome já fala, fóbicas. Fóbicas vem de fobia, né? Medo de alguma coisa. Hidrofóbicas que não gostam de água ou que têm medo de água, tá? Então, as moléculas apolares eles não se dão bem com as águas. O que são os lipídios? São as gorduras, os óleos. Aqui no caso a gente tem o óleo, né? Então a gente tem a água e em cima a gente tem o óleo. A água ela não se dá bem com os lipídios porque eles são apolares. Logo, a gente consegue ver duas fases. Aqui a gente tem uma mistura heterogênea, com duas fases, a fase do óleo e a fase da água. Tá bom? Então a gente acaba a nossa parte de água. A água, no final do mês, eu vou mandar um resuminho para vocês com tudo isso que a gente aprendeu. E vou mandar uma partezinha importante de metabolismo, né? Que é importante vocês darem uma olhada, tá? Mas para a aula não ficar muito longa, esses são os passos mais importantes, dizemos assim. Agora, os sais minerais. Os sais minerais, eles também são substâncias inorgânicas, tá bom? Então, eles não têm presença de carbonos em abundância. Eles ajudam na formação de várias moléculas e participam de reações químicas muito importantes, gente. Os sais minerais realizam reações químicas muito importantes no nosso organismo. A bomba de sódio e potássio é muito importante, o cloro é muito importante. Então, assim, a falta deles causam doenças e a gente vai ver também nos próximos slides, tá? São encontrados dissolvidos no plasma ou mineralizados. O plasma, gente, é uma parte do sangue, tá? Inclusive, o Instituto Butantan, né, foi aprovado ontem pela Anvisa começar a testar em humanos, né, o seu soro anti-Covid, né? Muito interessante, recomendo que vocês leiam. A gente também compra, né, esse sal. A gente pode, por exemplo, comprar o sal de zinco. O sal de cozinha ele já tem o iodo também. Que mais? O cloro a gente compra, mas o cloro que a gente compra a gente não bebe, obviamente, né? Mas a gente compra. Que mais? Várias coisas, né? Medicamentos tem muitos sais também. Enfim, só uma curiosidade. Aqui alguns sais. Eu coloquei o sal e a função
e o principal alimento. Peguei de um material que eu acho, né, que está bem legal para vocês entenderem. Eu não vou falar os principais alimentos, gente, para a aula não ficar muito longa, tá? Eu estou gravando essa aula pela terceira vez e o primeiro deu 35 minutos, esse aqui espero que dê menos, tá? E aí vocês veem depois onde encontrados, tá bom? Vou disponibilizar esse material para vocês. Vale ressaltar que um sal ele pode, junto com o outro, fazer uma mesma função. Ó, o cálcio está presente na formação dos ossos, o fósforo também, o flúor também. Então, eles são muito importantes, tá bom? O cálcio ele está na formação dos nossos ossos e dos nossos dentes, além da contração muscular e coagulação sanguínea. Sim, gente, o cálcio está presente na nossa contração muscular e na coagulação sanguínea. A gente sabe que o cálcio está presente ali nos ossos, né, nos dentes. A gente esquece dessa contração muscular da coagulação sanguínea, mas sim, ele também está presente. Sua falta provoca problemas nos ossos, como osteoporose e raquitismo. É quando o osso ele começa ali a ficar meio esfarelado, tá? Dizemos assim. O fósforo. O fósforo ele também é importante. A gente vai ver sobre ele em membrana plasmática na semana 6. Tá? Então, ele participa da composição da membrana da célula, na formação de ATP, na formação de DNA e RNA, que a gente também vai aprender, e ele também auxilia na formação de ossos e dentes. A falta dele, a gente fica mais vulnerável a fraturas ósseas e problemas musculares. Então, a gente tem ali um pouco de dor, né, como fala? Quando a gente treina, ele fica dolorido. São esses problemas, tá? O flúor. O flúor, a gente sabe que é mais voltado para os dentes, né? A gente aprende que é mais voltado para os dentes. Mas ele também fortalece os ossos. A falta desse sal, ele leva a gente a desenvolver cáries e, em certos casos, contribui também para a osteoporose. Hoje em dia, a nossa água que a gente escova os dentes, ela já tem o flúor, tá? Não sei se vocês sabem, acredito que sim. Mas a água que a gente usa, que sai da nossa torneira, ela já vem com o flúor ali embutido mesmo para reduzir as cáries, ok? O cloro, ele é muito importante, gente, no nosso estômago, tá? Ele no nosso estômago, ele ajuda, né, na fabricação do ácido clorídrico e lá no nosso estômago a gente tem a digestão das proteínas. As proteínas elas só são digeridas no nosso estômago, tá? E aí a falta ela causa a deficiência na digestão de proteínas, tá? O magnésio. O magnésio ele forma a clorofila, atua juntamente com enzimas e vitaminas, auxilia na formação de ossos e no funcionamento de nervos e músculos. A sua falta ela causa fraqueza e pode levar em casos de hipertensão. O magnésio, então, ele forma a clorofila. O que é a clorofila? A clorofila ela é os pigmentos verdes das plantas, tá, gente? Gente, desculpa, meus cachorros estão latindo aí. Espero que não saia no áudio. O ferro. O ferro ele participa na composição da hemoglobina. A sua falta pode causar anemia ferropriva. Tá? Gente, só um minuto aqui.
Voltei, gente. Desculpem. Então, o ferro ele participa na composição da hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína, né, que presente ali nos glóbulos vermelhos, tá? E ela é responsável por transportar o oxigênio. Então, a falta pode causar anemia ferropriva. Então, quando a gente tá ali muito cansado, né, a gente repara que a gente está com uma canseira ali, pode ser anemia, tá? Por quê? Falta de oxigênio, a gente acaba tendo ali um pouco de cansaço. Se hidratar, né, gente? Aqui, o sódio e o potássio. Sódio e potássio, eles vão trabalhar juntos, tá bom, pessoal? A famosa bomba ali de sódio e potássio. Então, eles vão ter quase as mesmas funções, que são basicamente o equilíbrio hídrico da célula. O que é esse equilíbrio hídrico? É a água, né? O controle da água dentro e fora da célula. A propagação de impulso nervoso. Então, o seu impulso nervoso é graças a essa bomba de sódio e potássio. O controle da pressão arterial também é graças à bomba de sódio e potássio. E a frequência cardíaca é graças ao potássio. A falta desses dois sais, a gente tem uma atividade muscular reduzida e problemas de pressão e câimbras. O sódio, quando a gente não tem muito sódio ali, a nossa pressão cai. Por isso, quando a pressão cai, as pessoas falam, coloca sal lá na língua, né? Isso ajuda. Só que, ao mesmo tempo que ajuda, pode prejudicar. Se você ingerir muito sódio, a sua pressão ela vai aumentar. Você vai ter uma hipertensão. Por isso que a gente tem sempre que tomar cuidado com o sódio, tá bom? Com o sal. E aqui, causa no potássio, né? A falta do potássio causa uma menor atividade muscular. Então a gente fica ali com dores, né? Dizemos assim, fica dolorido ali, ok? Até porque forma a bomba de sódio e potássio, causa o impulso nervoso. E aí, se a gente não tem esse sal, como que a gente vai ter, né? Os impulsos, ok? E o iodo? O iodo, gente, ele constitui os hormônios da tireoide, o triodotironina, que é o T3, e a tiroxina, que é o T4. A sua falta ele pode provocar o bócio. O bócio é uma doença, né, que dá na tireoide. Essa doença, ela forma uma borboleta, gente, e incha aqui na parte da nossa garganta, né, da tireoide. Não dá para mostrar para vocês porque eu tô sem a câmera, mas ela incha e fica como num formato de uma borboleta. Antigamente as pessoas estavam tendo muito isso, né? E aí eles resolveram iodar o nosso sal de cozinha. Então toda vez que vocês forem ver o sal de cozinha, olhem lá, vai estar lá sal de cozinha iodado. É graças, né, a esse sal de cozinha que veio iodado que o bócio ele se tornou entre aspas raro, né? Não é sempre que a gente vê, ok? Aqui eu coloquei um pouco da bomba de sódio e potássio. Ela sempre vai mandar 3 sódio fora e pega 3 potássio. Manda 3 sódio fora e pega 2 potássio. Ó. Joga fora da célula 3 sódio e puxa 2 potássio. Joga 3 sódios e puxa 2 potássio. Sempre. E aqui a gente tem a molécula de adenosina trifosfato, o famoso ATP, que é a energia da célula, né? Que eu comentei lá do fósforo. A gente tem o fósforo aqui, aqui e aqui. 3 fósforos, então trifosfato. A gente tem a base nitrogenada e a ribose. Essa base nitrogenada vocês vão ver em química, tá? E que a gente tem a molécula. Ó. Como que a gente gera energia? A gente quebra esse fósforo. Os 3 fósforos é quebrado
e aí a gente tem, né, a energia, o ATP liberado. Bom, pessoal, tentei, né, dar uma aulinha aí de 25 minutos. Qualquer dúvida me escrevam. É um prazer, né, estar aqui dando aula para vocês. Espero que a gente tenha um ano aí bem bacaninha. Tá? Qualquer dúvida manda e-mail. Tem o meu número aí. Estou presente também no grupo dos alunos. Tá bom? A gente se vê lá na monitoria. Desculpem se eu falei alguma coisa rápida aí, né? Desculpem também o barulho. Espero que nas próximas aulas deem tudo certo. Tá bom, pessoal? E até semana que vem.